Glória a Deus, sentem-se, fiquem à vontade. Deus é bom, maravilhoso e tem coisas maravilhosas para as nossas vidas sempre. Amém? Eu imagino que quando a gente chegar no céu, nós vamos ficar, Deus vai nos amarelar. Você já pensou nisso? Ah, mas não penso aí não, eu penso pra caramba. Eu viajo com o céu. Eu não estou afim de ir, por enquanto não quero não. Mas eu sei que quando nós chegarmos lá, nós vamos nos surpreender, ou seremos surpreendidos pela manifestação genuína do amor dele para cada um de nós. Amém? O que eu quero falar hoje, nós não vamos, ia começar uma nova série, mas semana que vem provavelmente a gente começa. E hoje eu quero falar como se fosse um tema avulso. Quero falar sobre santificação. Se é fruto ou se é obra. Porque quando fala de graça, a respeito da graça, aí parece que tem uns marmota que assim, então já que eu estou na graça eu posso fazer tudo. Então tem o lado extremo, estou na graça, sou filho, não perco a salvação, vou fazer tudo que eu sempre quis. Bobagem. Do outro lado, é uma graça que é incompleta. Ela não é suficiente. Olha, tudo bem que você recebeu Jesus, mas sempre tem o mas. E aí tem um versículo que é muitas vezes usado para nos atacar ou nos acuar, para nos levar às vezes a o tempo da lei ainda, o tempo daquilo que nós deveríamos fazer para que fôssemos aceitos e recebidos. E isso traz às vezes assim, eu não entendo direito, e traz uma confusão, e traz um peso, e traz um jugo, e aí voltamos àquele lugar. Será que eu estou salvo? Será que eu sou ou eu estou salvo? Ser, eu sou, independente do que eu faça. E estar, quando eu estou fazendo certo, eu estou salvo. Quando eu não estou fazendo, não estou vivendo em santidade ou em santificação, eu não estou salvo. Hoje nós vamos aprender uma palavra muito importante para a tua vida, para você descansar, mas assim, o certo é fazer o correto. Nós vamos, no final desse culto, eu espero, tenho certeza, você que está aqui, você que está em casa, que você vai ficar assim, puxa vida, eu achei que Jesus tinha feito isso, mas na verdade Ele fez isso. E até mesmo a minha santificação, a minha santidade provém e procede do Senhor. Amém? Esse texto aqui, Hebreus, capítulo 14, do versículo 12 do 14 ao 16. Diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua, não é ninguém te exclua, para que você mesmo não se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos, que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o irmão de Jacó, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Ponto. Esse texto aqui fala que você e eu devemos nos esforçar para procurarmos viver em paz com as pessoas, devemos nos esforçar para que vivamos em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e eu concordo plenamente. No final do texto, do culto, você vai entender perfeitamente isso. E ele fala duas coisas ali que eu quero entrar nisso, para depois a gente entrar nesse primeiro versículo. Ele fala de duas coisas, ele fala para que você não se exclua. Você entendeu que eu não tenho condição de excluir ninguém, mas eu posso me excluir do que? Da graça. E ele fala um exemplo como foi de Esaú. Quem foi Esaú? Esaú foi o irmão mais novo, gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú nasceu primeiro, então como primogênito, existia uma bênção chamada bênção dobrada. Uma unção dobrada sobre a vida dele. A unção dobrada, ela falava do que? Ele teria uma parte maior na herança, entre os dois filhos, então a parte maior seria sobre o primogênito, o mais velho, e também o nome dele seria, Esaú carregaria o nome do pai, o nome da família, então não seria Abraão, Isaque e Esaú, era para ser assim, mas Esaú ele fez algo, ele não fez nada, ele recebeu algo, ele recebeu o direito, ele recebeu uma herança de ser o primogênito, de ser o mais velho,
E com essa herança, com esse dote, ele recebeu uma unção dobrada, uma herança dobrada. E aí aconteceu o quê? Na caminhada dele ali, teve um dia que estava andando, e ele pegou e chegou, ele era caçador, o Jacó era lavrador, e ele foi numa caça muito longa, demorada, ele chegou em casa cansado, morrendo de fome, quase desfalecendo, quase perdendo a vida, e ele chega para Jacó e fala assim: Jacó, dá um prato de lentilha, dá um cozinhado desse daí para mim, que eu estou morrendo de fome, estou quase morrendo. Ele falou: não dou não. Não dá, pelo amor de Deus, eu vou morrer se você não me der. Ele falou assim: eu te dou. Aliás, eu não te dou, me vende, nós vamos fazer uma troca. Você passa para mim o direito, você passa para mim o teu direito de ser primogênito? Você passa para mim essa herança de ser primogênito? Gênesis 25, olha o que está escrito esse texto aqui. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer. O que me servirá, de que me servirá o direito de primogenitura? Esse cara, na hora ele falou assim: o que me serve ser primogênito? Do que me adianta ser o mais velho, ser o primogênito, ter essa herança dobrada, ter o meu nome que vai continuar, vai dar continuidade à nossa família? O que adianta? Eu estou morrendo. E a palavra mais forte aqui para mim é assim: do que me serve isso? Quando nós lemos aquele texto lá em Hebreus, fala do quê? Que Esaú, o que ele fez? Ele se excluiu. Ele cometeu pecado? Não. Ele tomou uma decisão e falou assim: eu não quero mais esta herança. Eu renuncio conscientemente o meu direito que traz consigo uma herança, eu abro mão disso por causa de um prato de lentilhas. Entenda que ele não bebeu, ele não adulterou, ele não matou, ele não mentiu. Ele conscientemente toma uma decisão e fala: do que me adianta viver nesta cidade o que me adianta continuar vivo? Renato, você está aí? Aleluia! O que me adianta continuar vivo, quase morrendo? O que adianta essa graça? O que me adianta viver, ser salvo? O que me adianta ser filho de Deus? Olha a vida que eu estou vivendo. Olha a condição que eu estou vivendo. O ímpio está vivendo melhor do que eu. O que me adianta essa graça? O que me adianta vir à igreja? O que adianta eu fazer isso, eu servir a Deus? O que adianta eu pregar? O que adianta eu tocar? O que adianta eu cantar? O que adianta eu servir Deus? O que adianta eu contribuir? O que adianta? Essa voz, ela existe. Essa voz, ela existe. E ela não vem do Espírito Santo. Essa voz, principalmente nos momentos de maior fraqueza, sabe, aqueles dias maus, aqueles dias esquisitos, aqueles dias que dá vontade de falar, é verdade, não está adiantando nada. Esaú, ele deu o passo. Não me adianta nada. Me dá o prato de lentilha, você fica com o meu direito de herança. Você fica com a unção dobrada. Você fica com tudo para você, porque não está me adiantando nada. Que ninguém se exclua. Não é que ninguém tem o poder de te excluir, mas eu tenho o poder de me excluir. Eu tenho o poder de falar assim: eu não quero mais. Você sabia disso? Hebreus capítulo 6, olha o que diz esse texto. Hebreus 6, verso 4 diz: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram a fé, conscientemente falaram: eu não quero mais. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Aqui está falando de pecado? Não. Aqui está falando de uma pessoa que chegou a uma conclusão: eu não quero mais, não tem me adiantado, não estou tendo proveito, não está sendo bacana para mim, não acredito mais. Apostatar da fé é abandonar. Eu não creio mais assim. Um dia lá atrás eu acreditei, hoje eu não acredito mais, então conscientemente eu vou abrir mão disso. Uma pessoa pode fazer isso? Pode. É um direito, é um direito que ela tem? É. Eu descobri que juridicamente, e nesse mundo normal e natural nosso, um filho que tem herança dos seus pais, ele pode renunciar à herança.
Ele pode fazer um documento, né, chama de instrumento público, registra em cartório e fala: eu, Marcelo, conscientemente estou abrindo mão desta herança, desse direito meu, ponto. Só que tem uma coisa, igualzinho à Bíblia: essa decisão ela é irrevogável. O que aconteceu com Esaú? Mas agora é meio que assim, agora eu se arrependi, agora eu estou afim. Não, agora já foi, agora já era. Um filho natural, não, mas agora eu estou passando um perrengue, agora eu já não estou mais bravo com meu pai, agora eu já estou bacana de novo, o instrumento, advogado, juiz, promotor, não tem jeito mais, o que se assinou. Aí você pode estar assim: nossa, o negócio de santificação, é sério, né, pastor? Espera, acabou ainda. Você conhece gente que já fez isso? Eu não conheço ninguém que conscientemente chegou e falou assim: eu estou renunciando toda a minha herança. Aí você pode falar assim: eu conheço uma pessoa. Tá, você conhece uma pessoa, você conhece um filho que renunciou. E quantos dezenas e centenas de filhos que você conhece que não renunciaram? Da mesma forma, eu conheço pessoas, eu conheço cristãos, eu conheço crentes, um tanto, que já tomaram essa decisão. Nenhum. Pastor, mas o fulano está lá no mundão, fulano está isso, fulano está aquilo, deixa ele lá. Lembra da palavra da semana passada, ou a parábola do filho pródigo? Virou tudo peio. Você lembra? O filho da minha herança, pega, foi lá, gastou, pecou, né? Orgia, bagunça, detonou. E quando ele volta como quem? Ele é recebido como quem? Como Esaú? Não, ele é recebido como filho. Porque ele não falou: pai, ele estava assim: pai, eu errei, eu falhei, eu pequei. Eu já estou me considerando um trabalhador, eu não me considero teu filho, porque a cachorrada que eu fiz, o papelão que eu fiz, daí não tem cabimento. E o pai recebe-o correndo na frente, em direção a ele, abraçando e beijando e falando: cara, para, que bobagem. Vou te mostrar que você é filho. Sandália no pé de filho, porque escravo anda descalço, roupa distinta que te distingue dos demais trabalhadores. Que mais que colocou nele? Um anel no dedo, o anel da autoridade, porque filho meu tem autoridade. Eis aí vos dei autoridade, você tem autoridade. E para você se sentir assim, bem recebido, eu vou fazer uma festa para você. Ele pecou? Sem dúvida alguma. Fez uma papagaiada? Fez. Deixou de ser filho? Não. Esaú pecou? Não. Esaú conscientemente pegou e falou assim: eu não quero mais isso. Eu não aceito mais. Isso daqui não me serve para nada. Meu irmão, eu sempre tenho falado, vai existir um dia na vida de todo ser humano que a única coisa que vai fazer diferença vai ser o quê? O que você fez com o sacrifício, com a morte e a ressurreição do meu filho. Não te serviu para nada? Não. Então teu lugar não é aqui em cima. Agora, te serviu? Ladrão na cruz, te serviu? Então vamos para o céu. O que nós precisamos hoje separar é o cometer pecados, às vezes falharmos, às vezes dias maus, dias difíceis, tempos, fases complicadas que passamos, mas que nós não chegamos a essa condição, essa conclusão, conscientemente fala assim: eu não quero mais. Você está entendendo? Agora nós vamos voltar lá para o versículo 1, Hebreus, capítulo 14, olha o que diz. Capítulo 14, verso 12. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra-chave aqui que muitos pregadores, esse dia eu escutei mas espumando. Você já pode pensar quem que é que espuma na televisão, para exaltar a lei e beber, e a igreja é cheíssima de gente, as irmãs do coque levantam a Bíblia, fala Jeová, e aí o trem pega. E falando da maravilhosa graça, porque eu amo a maravilhosa graça, porque a graça, só que, e pegou esse texto, está escrito: sem santidade ninguém verá o Senhor.
Falei, bacana, estava eu e a Thelma. A Thelma não perde tempo não, eu perco. Falei, bem, Deus falando trem comigo. Aí tá. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu falei, eu concordo plenamente. Desde que você, pastor, saiba quem é que te santifica. Quem te torna santo. Pastor, está escrito, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, olha o que diz. Somos de Deus em Cristo. Portanto, vós sois deles, nós somos de Deus. Em Cristo ou através de Cristo. E esse Cristo se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça da parte de Deus, santificação da parte de Deus e redenção da parte de Deus, a fim de que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A minha santificação não procede de mim, procede do Cristo que habita e mora dentro de mim. Amém? A partir do momento em que eu me gloriar, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu vou para o céu, sim, Cristo me recebeu, Cristo isso e Cristo aquilo, mas eu tenho feito a minha parte, eu tenho se santificado. Meu irmão, não, aí se torna obra, aí você está lascado com Deus, porque você quer se justificar por meio de obras, você quer falar que você que santifica a si mesmo. O que é santificar? Se separar para Deus, procurar viver uma vida sem a prática de pecado, porque sem pecar é impossível. É impossível. Isso não significa, então, já que eu estou na graça, eu vou viver largado. Não, não vou. Eu vou procurar me esforçar, viver uma vida separada para Ele, sabendo de duas coisas. Que quando eu não der conta, quando a performance não for suficiente para a santidade dele, a expectativa dele na minha vida, eu vou falar assim, Pai, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor é um amor incondicional, não é o chamado crime premeditado, não é o crime em segundo grau, não é o crime doloso. Eu errei, mas eu errei procurando acertar, eu errei por descuido, eu errei porque minha carne hoje não deu conta. Mas Deus não é do meu lado, as coisas não funcionam, o Senhor não me ama porque eu estou certo, o Senhor não me ama porque eu sou fiel, eu só te amo porque o Senhor me amou primeiro, ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel. Então, de um lado, eu não dei conta, ok, de outro lado, eu vou procurar me esforçar, por causa do Senhor, por causa de outras pessoas, por causa da igreja. Paulo, ele chega a dizer assim, falando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele pega e fala assim, tem coisas que eu deixo de fazer, não é por causa de que seja pecado, não é simplesmente por causa de mim, mas é por causa do outro. E eu não vou servir de pedra de tropeço, nem para o judeu, aquele que vive debaixo da lei, nem para o gentio, aquele que não conhece Deus ainda, e nem para a igreja. Eu vou me esforçar para viver em santificação, só que eu sei que quem me santifica não sou eu, é Ele que é a minha santificação. Eu não me glorio na minha santificação, eu me glorio em ter sido santificado. A minha glória, a minha alegria, o meu prazer não está naquilo que eu faço, mas está naquilo que Cristo fez e eu creio. E isso, como Paulo diz, não foi em vão na minha vida não. Estou botando para quebrar, o negócio vai funcionar através de mim. Porque se Cristo é a tua redenção, chegar para esse cidadão e falar assim, ô meu amigo, Jesus que é o teu redentor, é. Jesus que é a tua justiça, sim. Jesus que é a tua sabedoria, sim. Então por que ele não é a tua santificação? A mesma palavra no grego, santificação aqui, e santificação lá em Hebreus é a mesma palavra com a mesma intenção. A questão é, isso tem saído de mim, é um fruto ou isso é obra? Hebreus capítulo 10, olha o que diz esse versículo. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, Jesus falando, primeiro nome. Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei, olha o que ele disse. Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão da lei, para estabelecer o segundo, que é a graça. E por essa determinação, fomos, não é que seremos, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita todos os dias ou quando você confessa seu pecado? Não, feita uma vez por todas. E aí? Pastor, mas se você pregar isso, o que vai acontecer? O povo vai usar? Vai, tem gente que usa. Usa isso para viver em pecado, usa para transgredir a palavra. Porque eu estou na graça, eu vou fazer qualquer coisa. Pode fazer, não tem importância. Todo mundo pode fazer qualquer coisa. Às vezes eu acho engraçado, né? Não, porque eu estou na graça, eu vou fazer isso. Mas que dia que a lei te proibiu, ô xarope? Deixa de ser bobo. Que dia que a lei, que Moisés apareceu com um cajado desse tamanho e falou assim, se você desobedecer, nada. E agora vai usar a graça para viver na libertinagem? Você tem certeza que você conhece a graça? Você tem certeza que você conhece a oferta do sacrifício de Jesus em favor da tua vida? E agora você vai usar isso para viver segundo a sua velha natureza? Ei, reveja os seus valores cristãos. Será que é assim? A pergunta para nós é o quê? Então, santificação, ela é fruto ou ela é obra? Fruto é algo espontâneo que é gerado, a laranjeira espontaneamente gera uma laranja, isso é normal. Você, como cristão, espontaneamente, vocês darão frutos do Espírito, e não são obras do Espírito, são frutos. E a obra, o que é obra? Obra é aquilo que é gerado pela carne. Gálatas capítulo 5, olha o que está escrito. Vivei no Espírito e não na carne, portanto eu vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que vos quereis. Nós vamos entender o seguinte, o dia que você e eu nascemos de novo, o que nasceu na nossa vida foi o Espírito, foi a vida espiritual. Mas essa carne, esse corpo e essa alma, que são os desejos, sentimentos, vontades e emoções, isso não nasceu de novo. Então eu preciso entender o seguinte, que quando eu produzo algum fruto bacana, vim para a igreja, isso não é obra, isso é fruto. Porque dentro de mim existe uma nova semente. E essa nova semente vai originar frutos coerentes e concernentes à sua espécie. Isso é uma regra, isso é um padrão de Deus, desde quando Ele criou o jardim, desde quando Ele criou a terra. Ele falou, árvores, vocês vão produzir frutos e dentro de cada fruto vão ter sementes segundo a sua espécie. Agora você recebeu um fruto. Você é um fruto novo, você é uma nova criatura. E quando eu dou frutos bons, isso não é obra, isso não é mérito, isso é normal. Deus, você sabe que eu tenho levantado 3 horas da manhã para orar, então responda a minha oração. Eu achei que você estava levantando 3 horas da manhã para a gente ter uma comunhão à noite aí, onde o tráfego é mais tranquilo. E você está o quê? Isso está virando obra? Que eu tenho que te pagar? Não, está tudo errado. Eu estou contribuindo na igreja, então
Uai, glória a Deus, o Senhor tem me dado condições de contribuir na tua casa, de investir na tua igreja, de fazer com que o evangelho esteja sendo pregado aí. Muito obrigado por isso. Isso é fruto. Agora, Deus, eu tenho dado, o Senhor tem que me dar também. Aí vira obra. O não pecar, o procurar viver uma vida afastada da prática do pecado, isso é normal. Se eu for usar isso para Deus, eu estou fazendo a minha parte. Cara, não existe a tua parte. Ou você faz ela inteira ou não faz. Você dá conta de fazer inteira? Não, então deixa que eu já faço. Então receba a parte inteira que eu já fiz por você. Eu gosto desse texto aqui que fala que andar no Espírito, você vai ter a condição de não satisfazer os desejos da carne. Eu gosto da palavra satisfazer. Não é que significa, então depois que eu nasci de novo, eu nunca mais tive, a minha carne nunca mais teve vontade de pecar, de fazer o errado, de esganar uma pessoa. Não, que agora eu virei santo. Que virou o quê, moço? No Espírito fomos santificados. Mas na carne e na alma é a mesma velha natureza que nós precisamos cuidar. Por isso que fala, esforçai-vos. Para quê? Para que a sua velha natureza não domine a sua nova natureza. Se esforce, Marcelo, para que essa árvore nova chamada Jesus Cristo, ela produza frutos do Espírito e não obras da carne, porque a tua carne ela não existe ainda, viu? Você fica esperto, cara. Jesus lá no Getsemane falou o que para Pedro? Pedro, esquece, descansa, fique em paz quanto à sua nova natureza, quanto ao Espírito. Mas você toma cuidado, é com a tua carne. O Espírito, na verdade, está pronto. Não tem como melhorar mais o teu Espírito. Tem como ele fluir mais. Mas tornar o teu Espírito melhor não tem jeito. Agora, Pedro, cuida da tua carne. Marcelo, cuida das tuas emoções, dos teus sentimentos, dos seus pensamentos, das tuas vontades, das suas impulsividades, da tua impaciência, de um monte de coisa que ainda existe na tua velha natureza e que se você não cuidar, vai dar nhaca. Gálatas 5, continuando. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez e orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Não é... Aqui não está falando, nossa, hoje eu fiquei irado com a pessoa, a santidade foi embora, eu perdi a herança do reino. Não é nada disso. Aqui está falando de obras da carne, viver praticando, sem ter a consciência de que isso está errado. Para você entender, 1 João, acho que eu coloquei, né? 1 João 3,9, eu amo esse versículo, porque fala exatamente dessa nova natureza, dessa semente que foi implantada dentro de nós. E o que permanece? No final das contas, o que permanece? Olha o que está escrito: todo aquele que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus aqui, levanta a mão. Amém? Somos nascidos de Deus. Ele não se dedica à prática do pecado. Está falando de dedicação a uma prática do pecado. Porquanto a semente de Deus permanece nele. Não é a prática do pecado que permanece, é a semente que permanece. E ele não pode continuar no pecado porque ele é nascido de Deus. Lembra do filho pródigo? Ele viveu um tempo no pecado. Mas o que permaneceu? A obra da carne ou o fruto do Espírito? A semente antiga ou a semente nova? O que permaneceu foi a semente de Deus na vida dele. Nós precisamos falar assim, Deus, o que o Senhor fez é maravilhosamente maravilhoso. É muito maravilhoso o que o Senhor fez. Porque o Senhor me conhece, o Senhor me entende, o Senhor tem paciência, o Senhor espera a minha volta. O pai, como é que o pai fazia? E pelo jeito ele ficava todo dia esperando. Tanto é que na hora que a Bíblia diz que o pai que viu o filho, foi o pai que correu. Eu acho que o pai correu para assim, deixa eu ver, se meu filho me ver, talvez ele vai ficar, né? Nossa, deixa eu ver a reação do meu pai, eu vou embora, não vou voltar não.
Não, o pai já correu atrás dele, o pai já abraçou, o pai já beijou, e ele não tinha falado nada, meu irmão. A semente do pai estava na vida dele. Mas cometeu pecado? Sim. Mas ele abriu mão de ser filho? Não. A santificação estava na vida dele? Estava. A semente estava na vida dele? Estava. O sangue do pai estava na vida dele? Estava. Ele tinha recebido a herança? Tinha. Mas ele renunciou ao direito de ser filho? Não. E o fruto do Espírito? Ora, o fruto do Espírito, entretanto, o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas virtudes, a lei não rege a sua vida mais. Faça o certo e você vai receber o certo. Faça o errado e vai acontecer coisa errada. A lei não rege mais a tua vida. O que rege a sua vida, o que determina a sua vida é a filiação, é a adoção e a filiação. É essa graça que está sobre a tua vida e que ninguém pode te excluir da graça. E você não é louco de falar, eu não quero isso na minha vida. Esforçai-vos para viver em paz e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu concordo 100% com esse versículo. Porque paz é fruto do Espírito. Santificação vem do Senhor. Ninguém vai ver Deus se não tiver Jesus, e é Ele que me santifica, é Ele que me justifica, é Ele que me redimiu, é Ele que me santificou. Estou prontinho para ver o Senhor. Vou procurar nessa terra fazer o quê? Vou procurar errar menos. Mas e no dia que eu errar? Eu sei que eu já fui santificado. Eu sei que Ele não só me salvou. A gente trata muito, nós não, mas as igrejas tratam muito a chamada doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Deus não tem doutrina de salvação, Deus tem doutrina de adoção. A doutrina de Deus é filiação. Eu estou andando com salvação. Eu quero, vocês são meus filhos. Filhos. Jesus, como é que nós vamos orar? Lá na frente vocês vão, como é que vocês vão chamar? Vocês vão falar Pai. Se está chamando Deus de Pai, é porque você se tornou filho. Amém? Mateus 3,8, olha o que Jesus fala, que bacana. Produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. É fruto ou é obra? Fruto. Eu estou... depois que Cristo entrou na minha vida, Deus, você viu que eu não tenho mais, eu estou mais paciente. Por exemplo, isso na minha vida não aconteceu ainda não, mas eu espero que aconteça. Que o fruto do Espírito da paciência manifeste na minha vida. Olha lá. Mas é porque eu não sou, eu deixei de ser impaciente, ou eu não me transformei na paciência em pessoa, que eu deixei de ser filho. E na hora que eu tiver algum momento de paciência, que o fruto se manifestar, Deus, você viu como é que eu reagi hoje? Consegui ficar 30 segundos sem responder nada. Aí vira obra. Aí como obra não tem pagamento. Como fruto ele vai falar, bacana, vimos. Continua. Vamos ver se no próximo caso você aguenta pelo menos 1 minuto. Vamos ver no próxima pancada aí que acontecer, no próximo desespero que acontecer. Ontem eu liguei para uma pessoa, estava interessado num negócio, num livro, liguei para uma pessoa, falei, não sei se na sua livraria tem, mandei um WhatsApp, não sei se na tua livraria tem, se não tiver, você pede para mim. Aí demorou para me responder. Quanto, pastor? Como diz a Thelma, você mandou que hora bem? Agora de manhã, às 8 horas, e agora são 11 e não respondeu? Falei, não, eu mandei faz 3 minutos. Aí ele não respondeu. Aí eu já liguei na livraria, já encomendei, já mandei um WhatsApp para ele, não precisa nem pedir mais, que eu já pedi. Para o dono da livraria. Você vê o fruto da paciência, do domínio próprio, da mansidão, como é que age na minha vida. E aí, falei, vamos junto. Irmãos,
Você está entendendo que as coisas boas que acontecem na nossa vida não são obras, mas é frutos. E você deve não se gloriar, mas se alegrar. Cara, está funcionando. É mais ou menos o cara que era um assassino, matava um por semana. Agora está matando um a cada 2 semanas. Já melhorou, moço. Deus, você viu que... Então, eu já vi. Mas não é obra não, é fruto. Fruto da mansidão. Antes você ficava bravo e matava. Agora você fica bravo e está demorando mais para matar. Está ficando bacana. É fruto. Paulo, por isso que eu amo Paulo. Paulo era o Paulo que ele dizia o quê? 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu não me transformei sendo bom, fazendo coisas boas, deixando as coisas ruins de lado e procurando fazer o certo. Não. Eu sou o que sou, não é eu estou, eu sou. Eu sou hoje, ele me tornou. Quem? Foi você que se tornou, Paulo? Não, foi ele que me tornou. Eu sou o que sou pela graça, esse favor que eu não merecia. E a sua graça comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Aí ele dá uma exaltada aqui, ele fala assim, eu tenho os outros discípulos, aí corta aqui para mim, por favor. Os outros discípulos, é mais ou menos assim, eu não convivi com Cristo. Pedro conviveu com Cristo, João conviveu com Cristo, Tiago conviveu com Cristo. E Paulo ele pega e dá uma crescida e fala assim, vocês não conviveram com Cristo, era para vocês estar lá na frente andando já. A graça de Deus tem muita coisa que tem algumas áreas na vida de vocês que foi inútil. Na minha vida não. E aí ele volta para a graça. E aí ele termina dizendo o quê? Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Ou seja, eu sou o que sou pela graça. E o trabalho, a minha forma de trabalhar, ou toda obra que sai de mim, não é obra do Paulo, é fruto da graça de Cristo através da minha vida. Você e eu, nós precisamos ver Deus desta forma. Ele me tornou a sabedoria. Nossa, pastor, você prega bem, você... Deus, eu sou bom mesmo. Então é obra. Não, porque eu tenho estudado, meu irmão. Você não sabe o ralo que eu passo aqui a semana inteira para que Deus me dê uma palavra para eu... Ei, virou obra? Ou a sabedoria veio dele? Sabedoria veio dele. A justificação veio dele. Eu não me torno justo, eu não consigo ser justo no padrão de Deus, mas ele me torna justo, me tornou. Eu não conseguia pagar o preço do meu pecado, mas ele pagou todo o preço e ele me libertou, ele me soltou. Ele é o meu redentor. É ele quem faz. Então, e aí depois chega o quê? Pastor, a tua vida lá atrás, quem me conhecia, o Gilmone, mais uma turma aqui que me conhecia lá de trás, eu estou vendo que a tua vida deu uma melhorada, umas coisas aí, então, eu tenho me esforçado muito. Não. A santidade de Deus na minha vida, a santificação de Deus na minha vida, e tudo que sai de mim de bom é fruto do Espírito, não é obra do Marcelo. Eu quero que você saiba disso. Deus ele está interessado em ver na sua vida e que pessoas vejam na sua vida frutos. Que eles olhem e falem assim, pô, bacana. Jonatas, meu amigo, tá bacana. Estou gostando de ver. E depois você pode ser até elogiado. Olha isso, olha aquilo. Isso é fruto do Espírito. Isso não é a minha santidade. É a santidade de Deus através da minha vida. Isto não é obra, é sempre fruto. Inclusive a santidade, inclusive a santificação. Pastor, mas tem gente que vai viver errado. Vai. Eu gosto muito do Evangelho de Paulo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí a sequência é: que faremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele fala, que jeito? Se nós já morremos para essa prática de pecado. Então esse evangelho, sabe,
Se alguém perguntar para mim: Marcelo, você é salvo? Você vai para o céu? Você tem certeza? Tenho. Por que você tem certeza? A minha única resposta é: eu sei o que Cristo fez por mim. Ele morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados. Ele foi ressuscitado para minha completa justificação. Eu aceitei, eu falei com a minha boca e eu me batizei. Eu demonstrei com uma atitude. É muito diferente de você tem certeza que você vai para o céu? Tenho. Por quê? Não, porque antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Eu fumava, agora eu não fumo mais. Eu mentia, agora eu não mento mais. Eu fazia isso de errado, agora eu não faço mais. Ei, tem um caminhão de gente que naturalmente é melhor do que o pastor Marcelo, tenho certeza disso. O céu não é lugar de gente que faz coisas boas. O céu é lugar de pessoas que encontraram a bondade de Deus. E é normal e natural que depois que você recebe esse Cristo, você passa a viver uma nova vida. Mas não é obra da carne, é fruto do Espírito. Você está entendendo? Coloque-se de pé. Essa música, quando a gente fala aos reis do céu, eu consagro tudo que sou. Ele tem essa expectativa, que a sua vida seja separada para Ele, consagrada a Ele. O teu espírito já foi. Agora separa a tua carne também. Separa a tua alma também, as tuas emoções, os seus pensamentos. Pai, esses são os meus desejos, mas não faz o meu desejo, não faz o teu. Você precisa entender isso. O que está faltando separar para Ele? Separar um tempo para Ele? Separar o talento que Ele te deu para Ele? Consagre-se, separe-se, dedique-se a Ele e cuida. Isso é o esforçar. Esse é o teu esforço, o esforço de permitir que o fruto do Espírito flua através da sua vida, que vidas sejam beneficiadas, que vidas sejam alimentadas através da sua nova vida, da sua nova natureza. Amém? Vamos adorar esse Cristo maravilhoso. Transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Nós queremos expressar nessa terra a tua santidade, expressar nessa terra o teu Espírito Santo, expressar nessa terra a tua bondade, a tua mansidão, o teu domínio próprio, a tua benignidade, a tua fidelidade, a tua paz. Que as pessoas experimentem, recebam do teu amor através das nossas vidas.
Nós vamos sim, Pai, em nome de Jesus, nos esforçarmos mais, para que sejamos filhos mais parecidos com o Senhor. Não mais filhos, mas um filho mais responsável, um filho mais obediente, um filho que se importa mais com o perdido. E nós nunca veremos isso como obra nossa. Nós sempre reconheceremos que isso é fruto do Teu Espírito em nossas vidas. Sem dúvida alguma, sem santificação ninguém verá o Senhor, porque Jesus Cristo é a nossa santificação, é a nossa sabedoria, a nossa justificação, é a nossa redenção. Aleluia, aleluia. Jesus, muito obrigado por fazer tudo em nós e por nós, não só nos adotarmos, mas nos mantermos filhos, nos mantermos Teus filhos, em nome de Jesus. Que você e eu, a partir de hoje, nos esforcemos mais, para que os frutos aconteçam, para que as pessoas vejam dessa graça, desse favor divino, e que elas desejem, que elas falem: eu quero o que você tem, eu quero viver o que você vive, eu quero essa paz que você tem. Ainda que por lado de fora está esquisito, mas dentro de você existe uma paz diferente, existe uma certeza, uma convicção diferente, e isso é importantíssimo, meu irmão. Que você e eu sejamos árvores nessa terra que produzam frutos, que no devido tempo, não é? A árvore não dá 365 dias por ano, não, mas nas fases certas ela dá fruto. Tem árvore que de vez em quando cai a folhagem, de vez em quando tem dia difícil, sim, tem dia complicado, sim, mas que você e eu, nos alimentando do Espírito, plantado junto ao ribeiro das águas, meditando nessa verdade, nessa palavra, no devido tempo daremos nossos frutos, ou melhor, daremos frutos do Espírito. O Espírito vai conseguir sair no meio da nossa carne, da nossa velha natureza, de repente fruto. Amém? Que você e eu nessa terra, nessa cidade aqui, nós sejamos diferentes, vivamos diferentes, façamos coisas diferentes, mas que nós nunca venhamos a nos gloriar, porque toda a glória pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque foi Ele quem fez tudo e sempre vai fazer todas as coisas. Amém? Aleluia. Jesus, o Senhor é bom e o seu amor dura e dura para sempre. Aleluia. Existe um tempo para frutificarmos, tempo para as coisas acontecerem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vou falar algo com vocês a respeito de oferta. Esses dias eu recebi um vídeo, achei muito bacana, do jeito que eu pensava e penso a respeito da expectativa de Deus em relação à minha contribuição, a minha forma de contribuir. Porque quando nós entendemos, espera aí, pastor, é obrigado a contribuir? Não. É obrigado a dar 10% dízimo? Não. É obrigado a ofertar? Não. Eu oferto tanto que eu quiser? Sim. Se eu não quiser ofertar, amém? Mas essa não é a expectativa de Deus. A expectativa de Deus está baseada em 3 palavras: liberdade, você escolhe contribuir ou não; generosidade, que é o contrário da palavra avareza. Avareza não é uma pessoa que não tem. Avareza é uma pessoa que tem, mas, sabe, daqueles turcos, daquele, não dou, é tudo meu.
Então existe liberdade, generosidade, existe proporcionalidade. Proporcionalidade fala, eu vou contribuir de acordo com o que Deus tem me dado. Esse é um princípio estabelecido por Deus. Desde o Antigo Testamento, desde o tempo até antes da lei, durante a lei e depois da lei. A liberdade, a generosidade e a proporcionalidade não é para eu não fazer. Essa graça não é para eu cruzar meu braço e esperar, peraí, o pastor nunca pediu dinheiro, o pastor nunca fez uma campanha, o pastor não fala nada a respeito da igreja, então eu não vou doar. O doar não tem a ver com necessidade. O doar tem a ver com liberdade, generosidade e proporcionalidade. Em nome de Jesus, vocês nunca, faz 13 anos a igreja, vocês nunca me ouviram pedindo dinheiro. E em nome de Jesus, vocês nunca vão pedir dinheiro. E se você está falando isso porque agora na pandemia o negócio deu uma arrochada, Deus é tão maravilhoso que está mantendo. E vocês nunca, em nome de Jesus, e vocês vão esperar, é aquilo, eu estou vendo que tem uma lâmpada queimada aqui, então eu vou comprar, vou dar. Não, meu irmão, em nome de Jesus, nunca vai ter nada, você não vai ver falta, você não vai ver necessidade. O contribuir não tem a ver com falta e com necessidade. O contribuir tem a ver com liberdade, generosidade e proporcionalidade. Tem um texto, 2 Coríntios 8. No meio, isso daqui está falando da igreja da Macedônia, fala que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho que contribuíram de livre vontade, liberdade, na medida de seus bens, proporcionalidade e até mesmo acima disso. Eu quero que você grave essas palavras dentro do seu coração. Isso é o que o pastor está pedindo? Não. Você nunca me viu pedindo, eu sempre te ensinei. E a respeito de dinheiro, se tem um assunto que eu não falo na igreja, é sobre dinheiro. E não estou falando agora porque existe necessidade. Eu creio que Deus, pastor, e se eu der, Deus vai me dar mais? Entenda, você está dando porque Ele já está te dando. Deus, olha aqui, não tem que olha nada. Deus, muito obrigado por poder participar. Isso que eu estou, aleluia, isso que eu estou entregando não é obra minha, é fruto teu. Amém? Então, que você sempre, eu vou contribuir numa igreja da nova aliança, que vive na graça, que não pede nada, que não exige nada. Eu contribuo liberalmente, contribuo generosamente e contribuo proporcionalmente. A tua oferta, ela tem que ter esses 3 pontos para você entregar para o Senhor algo. A oferta para mim, ela é gratidão a Deus, é reconhecimento diante de Deus, e do outro lado da moeda é mais ou menos assim, eu me importo com outras pessoas. Nós aqui da igreja pudemos socorrer alguns irmãos aqui na igreja que estava mais apurado esses dias aí, esses meses. Esse evangelho que está sendo pregado, você tem contribuído, você tem investido, e o evangelho está chegando às pessoas. A qualidade de tudo que existe nessa igreja são frutos do Espírito através da tua vida. Amém? Que você seja sempre livre, generoso e entregue proporcionalmente os teus recursos ao teu Deus, em nome de Jesus.